Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos começando mais um episódio do nosso ID Podcast. Se as nossas mensagens têm abençoado a sua vida, considere compartilhar aí com o maior número de pessoas e também se inscreva no nosso canal de podcast. Estamos aí no Spotify, no aplicativo Spreaker, estamos no Google Podcast, na Amazon e logo mais em demais plataformas também. O tema de hoje é: entendes o que lês? Esse tema nos leva a refletir sobre a importância de compreendermos a palavra de Deus, a Bíblia, de maneira profunda e significativa. Muitas vezes nós lemos as escrituras superficialmente ou sem verdadeira compreensão do seu significado. Hoje exploraremos a importância de entender o que lemos da Bíblia, como podemos, desenvolver uma compreensão mais profunda das escrituras. Por que é tão importante entender o que nós lemos da Bíblia? Ponto 1, que a Bíblia é a palavra de Deus, E em 2 Timóteo 3,16 nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Compreender a Bíblia nos permite conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Evita a má interpretação também. Muitas vezes, por esse fato de não termos uma intimidade ali com os textos bíblicos, às vezes não conseguimos discernir de forma correta, Nós acabamos tendo uma compreensão meio que equivocada do texto, às vezes não buscamos o contexto do que aquele trecho específico diz, e muitas vezes nós acabamos tendo conclusões erradas, a respeito daquele assunto ou daquele versículo que nós lemos. Então nós devemos estar atentos a isso também, para termos uma maior compreensão, como foi dito. Devemos interpretar corretamente. Interpretar erroneamente a Bíblia pode levar a ensinamentos e práticas equivocados. Compreender o contexto e o significado das passagens bíblicas é fundamental para evitar equívocos. Foi o que eu acabei de explicar aqui há pouco. Nós devemos buscar ali o seu contexto, na medida em que formos estudando ali os trechos, os textos, buscar um conhecimento a mais, buscar primeiramente de Deus, em oração, toda vez que formos abrir a sua palavra, que possamos orar a Deus pedindo que Ele nos dê sabedoria, para que nós possamos entender ali o que nós vamos estudar, o que nós vamos ler ali, para refletir de uma forma correta, para que não haja nenhum engano ali, Ela também nutre o nosso relacionamento com Deus. Conhecer a Bíblia nos ajuda a conhecer a Deus mais profundamente. Nos permite aplicar princípios bíblicos em nossa vida diária. Isso é muito importante porque muitas vezes, nós temos histórias favoritas ali, personagens que para nós são marcantes dentro da palavra. E isso é importante para que nos sirva de inspiração, para que nós possamos aplicar ali de repente alguns conceitos que eles usaram, das suas histórias, na nossa vida prática também. Podemos usar ali conceitos de amor ao próximo vindos de Jesus, vindo dos apóstolos ali também. Exemplos de coragem, como tivemos ali de Elias. Exemplos de como não rejeitar o chamado e a palavra de Deus, como Jonas, Então nós temos ali várias partes que podem nos inspirar
levar para nossa vida diária, né, alguns dos conceitos ali. Como podemos entender melhor o que lemos na Bíblia? É o que eu disse há pouco, né? Ore por discernimento. Porque lá em Tiago 1, verso 5, nos encoraja a pedir a Deus por sabedoria quando lemos a Bíblia. Ore antes, durante e após a leitura das Escrituras. Devemos, né, como eu disse, antes de abrirmos a palavra, fazer ali uma breve oração pedindo a Deus ali entendimento e sabedoria. E durante o estudo ali, que possamos estar meditando em espírito de oração cada momento em que estamos ali estudando a palavra. E após também a leitura, possamos agradecer, né, pela leitura proveitosa que tivemos ali, pelo aprendizado que tivemos também. E isso é muito importante. Nós também devemos estudar o contexto. Isso é extremamente importante, estudar o contexto. Não apenas lermos e achar que aquele texto ou aquele versículo está de forma literal. De forma ali que, daquele jeito que está escrito, assim é. Não é dessa forma, devemos buscar o contexto do que aquele trecho, do que aquele versículo diz ali. Compreender o contexto histórico, cultural, literário das passagens é essencial. Nós devemos usar recursos como comentários bíblicos. Tem algumas bíblias de estudo, né, que tem comentários bíblicos que nos ajudam a ter um melhor esclarecimento a respeito ali daquele devido tema ou daquele trecho específico. Também tem os dicionários, né, muitas bíblias aí hoje, né? Tem o dicionário bíblico lá no finalzinho da Bíblia, ele se encontra ali. Ou às vezes no rodapé da página também tem a concordância ali, para a gente poder analisar melhor ali o contexto. Devemos nos aprofundar na palavra também. Leia a sua Bíblia regularmente para se familiarizar com o seu conteúdo. Faça estudos mais profundos sobre tópicos específicos. Considere participar de grupos de estudo bíblico. Isso é extremamente importante, irmãos. Esses 3 pontos aqui pode se colocar como 3 pontos chaves, porque ler a Bíblia regularmente é algo que devemos fazer, não só para que nós possamos nos achegar mais a Deus, mas ela nutre o nosso espírito, né? Ela faz nós nos conectarmos mais a Deus, a entender o seu querer e fazer estudos mais profundos também. Pegue um tema específico que seja do seu interesse. Pegue ali um momento que você tem, né, um momento livre ali depois dos seus afazeres, num final de tarde, depois do seu trabalho. Vá para as Escrituras. Medite ali em um assunto específico, estude, faça ali rascunhos daquilo que você pode ter entendido e depois se aprofunde um pouco mais no contexto daquilo que você está estudando. E participar também de grupos de estudo é algo maravilhoso, porque ali você confronta suas ideias com outras pessoas que têm um ponto de vista diferente a respeito daquilo que você estudou. E isso é esclarecedor demais, porque muitas vezes nós vemos de uma forma e um outro irmão vê de uma outra forma que às vezes para nós se torna mais claro, ou da forma que nós pensamos pode ajudar outros a se tornarem mais esclarecidos dentro do que está sendo estudado ali. E é muito bom isso. Eu particularmente gosto muito de fazer estudo com outras pessoas, embora ultimamente tenha sido meio difícil. Mas eu aconselho aos que puderem, que seja em casa mesmo, com a família, se possível, ou com seus amigos próximos, que também gostam de estudar a palavra. Devemos também aplicar o que nós aprendemos.
A Bíblia não é apenas para conhecimento, mas para transformação. Coloque em prática os princípios bíblicos em sua vida cotidiana. Isso também é algo extremamente importante, irmãos. A Bíblia não é só para nos corrigir, como diz lá em 2 Timóteo 3,16. Não é só para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. Mas ela serve para nos transformar também. Através da nossa caminhada diária, vamos ali orando, né, pedindo forças a Deus dia após dia. Mas o estudo da palavra também é algo que se faz extremamente importante. É um elo dessa corrente, né? Para que nós possamos continuar firmes na caminhada, possamos cada dia mais ser transformados à figura de Jesus e sendo cada vez mais convencidos do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Temos aqui alguns exemplos bíblicos de compreensão das Escrituras. Temos ali aquele trecho, né, que comumente é conhecido e que deu origem ao título desse podcast de hoje, que é o do eunuco etíope, né, que tá lá em Atos 8, 26 ao 40, né. Eu não vou ler aqui, irmãos, mas os irmãos podem procurar aí depois nas vossas Bíblias. Mas essa passagem é que deu o título e fala, né, sobre esse eunuco que lia ali o livro de Isaías, mas ele não entendia o que ele estava lendo até então. E Deus, através do Espírito Santo, manda Filipe até lá. E ele ajuda o eunuco a entender o que ele lê, né? Tanto é que ele faz a pergunta: entendes o que lês? E o eunuco responde: como posso entender se não há ninguém que me explique? E ali Filipe o ajuda a entender aquele trecho de Isaías. E a compreensão dele foi tão maravilhosa que ali tendo um riachinho com um pouquinho de água, ele diz ali: o que me impede de ser batizado ali? Então ele é batizado. Os discípulos de Emaús, que está lá em Lucas 24, do 13 ao 35 também. Os irmãos possam aí depois pausar o áudio aí do podcast, se quiserem, para buscar. Em Lucas 24, do 13 ao 35. Jesus explica as escrituras aos discípulos e seus corações queimam de entendimento. Esse trecho é quando Jesus, já ressurreto, né? Já havia ressuscitado, está indo ali no caminho de Emaús e encontra com aqueles discípulos ali, conversando a respeito do ocorrido, né? E ali ele explana um pouco da palavra para eles. Entender o que lemos na Bíblia é fundamental para o nosso crescimento espiritual e para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Devemos abordar a leitura das Escrituras com humildade, oração e estudo diligente. Ao fazer isso, seremos capazes de aplicar os princípios bíblicos em nossa vida e crescer em nosso relacionamento com Deus. Lembremos-nos sempre da pergunta crucial: entendes o que lês? E busquemos a compreensão profunda da palavra de Deus. A paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Que possamos a cada dia mais buscar ali o estudo da palavra com diligência, com espírito de oração e buscando o entendimento da parte de Deus para que possamos ter real compreensão e assim também levar